Tem filme de terror que assusta e tem filme de terror que te deixa traumatizado. Seja por conta da violência gráfica, desconforto psicológico, horror corporal ou por outros motivos, há filmes que nos marcam e a gente não esquece depois de assistir. No campo de filmes perturbadores, várias produções conhecidas como Irreversível, Violência Gratuita e Mártires marcaram o gênero e continuam chamando a atenção até hoje. No entanto, há outros filmes de terror e suspense extremamente perturbadores que não são tão discutidos assim, e nada como um vídeo pra gente falar sobre eles e sobre como essas histórias causam tanto incômodo. Eu sou a Júlia e no vídeo de hoje vamos falar sobre 8 filmes de terror e suspense perturbadores que muita gente ainda não assistiu, mas que valem a pena. Óbvio que esse tipo de filme não é pra todo mundo e nem pra qualquer momento, mas é sempre válido discutir no terror por que esses filmes são considerados tão perturbadores assim. Então, caso você não goste tanto de assistir a filmes assim, o vídeo ainda é pra você e eu vou falar eles na ordem do menos ao mais perturbador. E se você, por outro lado, adora um filme que desgraça a cabeça, essa lista obviamente também é pra você. Já se inscreva no canal e deixa o like para que eu possa continuar fazendo cada vez mais vídeos assim. Adoro conversar com vocês nos comentários e inclusive eu queria saber qual foi o filme mais perturbador que você já assistiu. No fim eu vou falar sobre a minha experiência com filmes desse tipo e caso você tenha mais indicações pode compartilhar com a gente também. No Instagram eu faço outros conteúdos, converso com os seguidores e falo de mais filmes, então me siga por lá e agora vamos para a lista de hoje. Começando com uma produção da França e da Romênia que aposta em uma ideia bem simples e assustadora: se sentir inseguro dentro da própria casa. No filme Eles, de 2006, a história gira em torno de um casal que vive em uma casa isolada. Certa noite, sons estranhos começam a surgir ao redor deles e logo o casal percebe que tem pessoas tentando invadir o lugar, sem entender exatamente o que são ou o que querem. E é basicamente isso que acompanhamos ao longo do filme, o desespero do casal lidando com uma invasão domiciliar, e é incrível como o filme consegue causar tanto incômodo em uma trama tão simples. As cenas são bem escuras, a tensão fica cada vez maior e tem uma revelação no final que deixa o filme ainda mais perturbador, apesar de não apresentar tanta violência gráfica. Dirigido por Xavier Palut e David Moreau, que também dirigiu o terror Metz, de 2024. Esse filme faz parte do New French Extremity, um movimento do cinema francês do final dos anos 90 e início dos anos 2000, caracterizado por filmes que exploram assuntos polêmicos e violência psicológica e física ao máximo. No entanto, esse é o primeiro filme que eu trouxe para a lista, porque ele é um pouco menos perturbador em comparação aos outros, e o desconforto aparece muito mais na atmosfera e na vulnerabilidade dos personagens do que em cenas com sangue. Mesmo que você não goste tanto de filmes pesados, de repente vale dar uma chance para esse filme aqui. Uma história bem direta ao ponto que com certeza vai mexer com a sua ansiedade. Hora de falar sobre um filme nórdico imperdível que é o mais recente da lista de hoje. Em Poderes Ocultos, de 2021, acompanhamos um grupo de crianças que começam a desenvolver habilidades fora do normal quando estão longe dos adultos. No início, tudo parece apenas uma brincadeira infantil, mas conforme esses poderes se desenvolvem, o comportamento de alguns personagens muda gradualmente até chegar em um certo nível de crueldade, mostrando como a falta de empatia pode se manifestar de uma forma assustadora nas mãos das crianças. O que mais perturba no filme é como ele explora a capacidade das crianças em serem pessoas más, se elas tiverem liberdade para isso, e tudo é mostrado de forma realista, como se fosse a vida normal acontecendo. O filme foi escrito e dirigido por Eskil Vogt, que também escreveu filmes nórdicos premiados como Valor Sentimental, Thelma e A Pior Pessoa do Mundo. E nesse caso, o roteiro chama muito a atenção por tratar crianças de uma maneira menos inocente do que se costuma fazer. Ele é muito mais voltado para o suspense, apesar de ter elementos sobrenaturais. O incômodo fica cada vez mais intenso à medida que o filme segue, e mesmo não sendo tão perturbador quanto outros da lista, ele tem algumas cenas gráficas bem desconfortáveis e difíceis de assistir. Essa proposta por si só já é bem perturbadora, mas o filme levanta uma reflexão válida sobre a inocência infantil e sobre como o mal pode se manifestar desde cedo no ser humano.
seguindo com um filme francês que mais parece um conto de fadas gótico cheio de horror corporal. Em Live It, de 2011, conhecemos uma jovem estagiária de enfermagem que acabou de começar em um novo emprego, trabalhando como cuidadora de idosos. Certo dia, ela visita uma mansão afastada, onde mora uma paciente idosa muito rica que está em coma vegetativo. Por conta de fofoca, a jovem ouve dizer que essa mansão esconde um tesouro e então decide voltar lá com alguns amigos para que eles encontrem esse tesouro. Contudo, lá dentro eles percebem que aquela casa esconde algo muito pior do que eles poderiam imaginar e, aos poucos, a realidade em volta deles vai se tornando um grande pesadelo. O horror desse filme evolui de algo tenso e realista para uma atmosfera extremamente violenta e surreal, com cenas bem difíceis de assistir. Com direção de Alexandre Bustillo e Julien Maury, que eu não sei pronunciar, esse filme também pertence ao movimento New French Extremity, mas muito mais pelo visual do que pela história. E apesar de fazer parte dessa categoria de filmes, esse aqui não é tão traumatizante quanto outros títulos, mas tem os seus momentos. O visual do filme é inclusive muito bonito e essa beleza das cenas entra em contraste com a brutalidade também, deixando a experiência ainda mais interessante. Se você gosta de filmes mais artísticos e viscerais, recomendo esse aqui. Imagine como seria se um homem desconhecido conseguisse entrar aos poucos na sua casa até destruir a sua família completamente. Borgman, de 2013, é um filme holandês de suspense muito subestimado que mistura surrealismo, tensão psicológica e humor sombrio de uma forma única. Camille Borgman é um homem que vive embaixo da terra, em uma espécie de buraco. Após ser forçado a sair dali, ele acaba fugindo da região até chegar em um bairro de classe alta, onde se depara com uma casa isolada na floresta. Ele tenta pedir ajuda para o dono da casa, mas a situação fica violenta. Tempo depois, ele retorna e consegue a atenção da família que mora no local, e assim passa a se infiltrar lentamente na rotina dessas pessoas. A partir daí, o filme toma um caminho cada vez mais estranho e perturbador, já que a presença desse homem parece afetar todo mundo ao redor dele. À medida que ele ganha espaço dentro da casa, as relações entre os personagens se tornam instáveis e a sensação de perigo só cresce ao longo da trama, sendo tudo contado num certo tom de comédia e estranheza. O filme foi dirigido por Alex van Warmerdam e essa história se destaca por criticar a fragilidade da família burguesa, na qual um marido arrogante e uma dona de casa infeliz permitem que um estranho de fora cause mal à família inteira. O roteiro não oferece explicações claras e foca muito mais no clima de ameaça e insegurança, como se esse homem fosse um ser da Terra invadindo o mundo superior. Vale muito para quem gosta de filmes com uma atmosfera pesada e um grande clima de pesadelo. O próximo filme se trata de um suspense psicológico extremamente desconfortável. Baseado numa peça de mesmo nome, Tom na Fazenda, de 2013, é um filme francês que trata principalmente de temas como luto, relações familiares complexas e repressão. Tom é um jovem adulto que acabou de perder seu namorado em um acidente de carro. Ele viaja até uma fazenda isolada onde acontece o funeral e lá descobre que a família do namorado não sabia da existência dele e nem da sua orientação sexual. O clima fica mais pesado quando o irmão do namorado intervém na história e obriga Tom a mentir para a família, dizendo que eles eram apenas amigos. Em pouco tempo, as mentiras e conflitos entre os dois viram uma bola de neve e, de repente, a estadia na fazenda se torna um grande pesadelo para o protagonista. Dirigido por Xavier Dolan, que também interpreta o Tom no filme, essa produção explora temas como obsessão sexual e síndrome de Estocolmo, um estado psicológico em que as vítimas desenvolvem laços afetivos por seus abusadores. O que mais incomoda no filme é que, apesar de sofrer muita humilhação e até violência na fazenda, o Tom simplesmente não consegue ou não quer ir embora, já que ele enxerga alguns traços do seu namorado morto no irmão dele e ainda está muito sensível por conta do luto. Com muito drama familiar, esse filme é angustiante do início ao fim e pode funcionar bem para quem gosta desse tipo de premissa. Agora vamos falar de um filme premiado que talvez seja o mais conhecido dessa lista.
Dente Canino, de 2009, nos apresenta a rotina de uma família muito estranha, enquanto também mostra como a realidade pode ser moldada por quem detém o poder. Nesse filme da Grécia, um pai de família mantém os seus filhos e a esposa vivendo totalmente isolados do mundo. Eles moram em uma casa afastada e não possuem contato com nenhuma pessoa de fora, aprendendo uma versão totalmente distorcida da realidade. Os pais controlam tudo, mudam o significado de várias palavras e não permitem que os filhos saiam de casa em nenhum momento. Inclusive, o único que pode deixar o local é o pai. Na trama, os filhos já são pessoas claramente crescidas e nós acompanhamos algumas coisas de fora começando a interferir na vida deles, levantando dúvidas sobre o que eles ainda não conhecem do mundo exterior. Dirigido por Yorgos Lanthimos, um diretor com vários filmes peculiares, essa obra chama atenção pela forma fria e absurda em como retrata isolamento e manipulação, cheio de momentos bizarros que causam muito incômodo. Tem várias situações que são claramente erradas e que não deveriam estar acontecendo, mas os filhos agem como se tudo isso fosse normal, até porque essa é a única realidade que eles conhecem. E apesar de mostrar uma relação familiar bem perturbadora, o filme não é tão desconfortável por conta de cenas violentas. O incômodo é muito mais psicológico devido a vários momentos inadequados que acontecem entre os membros da família. Se isso não for um assunto tão sensível para você, o filme talvez não vai te traumatizar tanto assim. Além de que, a reflexão que a história levanta sobre temas como controle e autoritarismo faz a experiência do filme valer a pena. Todos os filmes da lista são bem perturbadores, mas esses últimos vão além. O nível de perturbação é fora do comum e eles são realmente bem difíceis de assistir. No Horror Corporal, Em Minha Pele, de 2002, conhecemos Esther, uma mulher bem-sucedida que sofre um acidente em uma festa e acaba ganhando um corte profundo na perna. Por algum motivo, ela não sente dor na hora e acaba ignorando o que aconteceu. No entanto, essa situação faz com que ela comece a enxergar o seu corpo de forma bem diferente, e assim, a mulher desenvolve um comportamento doentio e passa a ter desejo de se machucar cada vez mais. O filme foca nessa jornada de autodestruição da personagem, mostrando cenas extremamente bizarras e com muito gore de forma fria e realista, como se fosse algo comum acontecendo. Conforme a história avança, a personagem também fica cada vez mais isolada para esconder os ferimentos das pessoas ao seu redor, e não demora muito para esses momentos se tornarem parte da sua rotina, como se fossem um ritual. Com direção de Marina Devan, que também interpreta a protagonista, o filme pertence ao New French Extremity e possui várias cenas feitas para chocar, até porque envolvem uma mulher agindo de forma autodestrutiva e tendo prazer em fazer isso. Mas essas cenas não estão de graça no filme. Ele traz uma reflexão bem interessante sobre dismorfia corporal e alienação do próprio corpo, mostrando como a identidade de alguém pode morrer quando o próprio corpo deixa de fazer parte dessa identidade e vira apenas um objeto de estudo. É como se a personagem precisasse fazer isso para se conectar com o corpo novamente. Mesmo sendo interessante, eu não tive coragem e não pretendo assistir ao filme, mas isso também não me impede de pesquisar sobre ele e recomendar para quem tiver interesse. E chegamos agora no filme mais traumatizante da lista de hoje, capaz de destruir a sua sanidade mental. No terror alemão Nada de Mal Pode Acontecer, de 2013, acompanhamos um jovem vulnerável que acredita realmente na bondade das pessoas e que faz parte de um grupo punk cristão. O objetivo dessa comunidade é levar a vida como Jesus levou, focando em humildade e, no caso do protagonista, acreditando que ele sempre deve dar a outra face, não importa a situação, sempre seguindo um altruísmo extremo. Certo dia, esse menino ajuda uma família a consertar o carro no meio da estrada e, em troca, eles oferecem abrigo para o menino, que passa a morar com eles. Ele fica extremamente agradecido e vê a situação como algo de Deus, já que agora ele tem uma família e antes não tinha. No entanto, essa família justamente enxerga a inocência do garoto e se aproveita disso para agir de forma maldosa contra ele. Aos poucos, o menino vai sofrendo vários tipos de atrocidade dentro da casa, principalmente nas mãos do pai da família. E mesmo depois de tantos momentos cruéis, ele simplesmente não vai embora, porque ele é cristão, acredita que precisa permanecer ali e confia na proteção de Deus.
Com direção de Katharine Gebb, esse filme é incrivelmente baseado em fatos e explora até onde vai a maldade humana e o fanatismo religioso, passando a mensagem de que, de repente, levar uma crença ou a Bíblia ao pé da letra pode não ser uma ideia tão boa assim. Tem muitas cenas perturbadoras, então não é um filme para todo mundo, inclusive acho que ele é para pouquíssimas pessoas. E se você for cristão, é mais desconfortável ainda. Assim como o filme anterior, eu não quero assistir esse filme porque eu acho que vai ser um pouco demais pra mim, mas achei válido trazer pra cá, até porque é uma história muito interessante. E a mensagem do filme continua atual e bem reflexiva também. E esses foram os 8 filmes de terror e suspense perturbadores que você não deve ter visto, e talvez nem deveria, dependendo da sua sensibilidade para esse tipo de filme. Me conta se já teve coragem de assistir a um deles e também o que achou, e antes de terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com filmes assim. Geralmente, eu não assisto a terror tão perturbador assim, porque na minha opinião, não vale a pena. Tanto que as únicas vezes que eu escolhi assistir algum filme mais perturbador foi porque eu sabia que a história teria algo para acrescentar na minha vida, assim como nos filmes que a gente falou na lista de hoje. Em 2022, foi lançado o filme Speak No Evil ou Não Fale o Mal, e eu ouvi dizer que tinha cenas fortes, então eu pensei bem antes de assistir. Ele não é exatamente o filme mais perturbador que existe, mas tem alguns momentos pesados. Eu fui ler sobre o filme e achei um site dizendo que esse filme era sobre misantropia, que no caso é o ódio ao ser humano. Aí eu fiquei interessada, assisti ao filme e no final eu acabei percebendo que o filme nem é, na real, sobre misantropia. Na verdade, Não Fale o Mal é muito mais sobre o perigo de ser passivo ou inofensivo demais, e eu achei que valeu muito a pena ver esse filme, mesmo ele tendo alguns momentos perturbadores. Então, assim, recentemente eu acho que esse foi um dos primeiros filmes que eu voltei a assistir que era considerado mais traumatizante. Em seguida, eu também vi um vídeo falando sobre qual era o filme de terror que tinha o final mais profundo que existia, e aí o criador daquele vídeo tinha falado que era Martyrs. E isso me deu interesse em assistir Martyrs, então eu sabia que era extremamente perturbador, mas eu acabei assistindo e gostando muito, e foi mais uma experiência que valeu a pena, e eu achei que o trauma valeu a pena, justamente porque a história fez sentido com toda a violência que o filme apresenta. Recentemente eu também assisti O Silêncio do Lago, de 1988, e quanto mais eu penso nessa história, mais assustada eu fico, então, apesar de eu ter gostado da experiência, não pretendo ver de novo. E outro filme mais perturbador que eu também já vi foi Violência Gratuita, o original, e achei uma experiência horrível, mas assim, não dá pra negar que o filme é realmente muito bem feito e até genial. E basicamente é isso que me faz assistir a um filme perturbador nesse nível. Tem que ter um motivo bom o suficiente para a quantidade de violência que esse tipo de filme apresenta. A propósito, filmes perturbadores como esses podem valer uma análise completa aqui no canal, então se você gostaria de um vídeo mais aprofundado sobre um filme desse tipo, deixe aqui nos comentários que eu posso planejar um vídeo de análise. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e dos filmes que eu indiquei. Mesmo que você não queira assistir a todos eles, é interessante discutir sobre as histórias e as mensagens que eles passam. Agora eu vou ficando por aqui, logo eu volto com mais conteúdo e até a próxima!